Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 21. A gente vai ler ali a partir do versículo 15. Ainda está dando um pouquinho de eco aqui, viu, gente? Se puder. 2 Samuel 21. Encontraram aí? E a palavra de Deus diz o seguinte, vamos ler ali até o versículo 17. A partir do versículo 15. De novo, os filisteus fizeram guerra contra Israel. Davi foi com seus soldados e lutaram contra os filisteus. E Davi ficou muito cansado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze da sua lança era de quase 4 quilos e estava cingido de uma armadura nova. Este disse que mataria Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Senhor, nós te agradecemos por sua palavra, te agradecemos porque o Senhor é um Deus fiel, Pai. E o nosso desejo do nosso coração é que o Senhor transforme a nossa vida, transforme a nossa mente, através da Tua palavra, através do Teu Espírito, Senhor. Que nós possamos sair aqui refletindo a respeito dessa Sua passagem, da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Bom, na realidade eu vou fazer realmente uma reflexão a respeito de algumas questões interessantes sobre Davi, o matador de gigantes. A gente ouviu uma palavra maravilhosa do pastor, né? Foi uma palavra fantástica na semana passada. Agora, acontece uma coisa interessante aqui. No capítulo 15, já haviam passados muitos anos da história que nós vemos de Davi com Golias. Agora, a palavra de Deus ela vai dizer o seguinte, a partir do capítulo 15, ela diz assim: de novo, os filisteus fizeram guerra contra Israel. De novo. Israel era um povo que estava acostumado a entrar em guerras muitas vezes. Seus guerreiros, eles entendiam, era um período de guerras, de batalhas, impérios, era o período do bronze, existia uma disputa por terras e Israel sabia disso. Israel era um povo guerreiro. Agora, a Escritura vai dizer o seguinte: de novo acontece uma guerra. Isso era uma coisa que acontecia de momento a momento. Acontece que a gente viu na semana passada o pastor falando sobre a questão de gigantes, de derrotar gigantes, os princípios que a palavra nos ensina, que os gigantes não são aquilo que nós pensamos ser, que Davi, através da vida de Davi e através do seu exemplo, a gente consegue encarar mais os gigantes. Mas o que eu leio aqui é interessante porque a palavra de novo, às vezes é uma coisa que traz um certo desânimo para nós. Porque aqui o que a gente está vendo é que novamente uma guerra vai ser instaurada. Novamente uma batalha vai acontecer. Novamente talvez um gigante se levante. Novamente. De novo. E nós, quando nós estamos na nossa vida, a maioria das vezes, tem gente que é corajosa, que enfrenta problema após problema, mas a grande maioria, quando enfrenta um gigante logo em seguida de outro, enfrenta às vezes certas frustrações, certos desânimos. Você fala, de novo não. Quantas vezes a gente já chegou, de novo não. De novo enfrentar um problema, de novo enfrentar um gigante, o mesmo gigante, ou talvez um gigante de outra área. Às vezes a gente tem um problema, logo em seguida surge outro problema na mesma área, mas às vezes a gente tem um problema numa área e de repente quando a gente vence esse gigante, nós entramos em outro problema, em outra área, em outro gigante, outra batalha, e nós falamos, de novo não. De novo não. Agora, é interessante que por mais que Israel era um povo guerreiro e confiava muito em Deus, conhecia a palavra,
Uma situação de guerra é sempre difícil. Uma batalha, um desafio é sempre difícil. Um gigante é sempre difícil. Israel enfrentava guerras e razias. Razias eram as guerras, basicamente eram as guerras de longo prazo, contra os filisteus, contra outros povos. As razias eram aquelas pilhagens, alguma tribo, algum povo entrava, roubava gado, sequestrava pessoas. Interessante que muitas vezes na nossa vida nós enfrentamos essas batalhas, essas guerras da mesma forma. Nós temos guerras longas na nossa vida, que só eu e você sabemos às vezes. Nós temos também esses tipos de razias, pensamentos intrusivos, dúvidas, questionamentos internos que surgem, comparações, coisas que às vezes surgem do nada na sua mente, surgem do nada na sua alma, no seu espírito, e tentam roubar a sua paz, tentam roubar quem você é, tentam roubar a sua confiança em Deus. Muitas vezes nós nos encontramos como Israel, enfrentando guerras, batalhas, razias, e de novo, muitas vezes, gigantes se levantam. E aqui está uma coisa que nós podemos aprender, isso é meio óbvio, mas às vezes é muito bom a gente falar sobre o óbvio. Porque sempre haverão gigantes na nossa vida, essa é a questão. Essa é a verdade bíblica. A palavra de Deus nos prepara para que nós sempre estejamos diante de desafiados por problemas, desafiados por questionamentos, desafiados pelos poderes desse mundo. Sempre nós vamos ter problemáticas em relação à carne, às dúvidas, ao diabo, ao pecado, sempre nós vamos ter. É na família, é no trabalho, é na igreja, é no emocional, é na sua saúde. Sempre nós estaremos sendo confrontados por novos gigantes. Isso é bem-vindo à vida, meu filho. Essa é a verdade. Aqui nós podemos contar várias vezes que nós vencemos uma coisa após outra, após outra, após outra. E a palavra de Deus, ela trata isso de uma forma que, é claro, sempre vão aparecer. Sempre nós precisamos estar preparados, seja o que for. E a palavra nos dá princípios para nós aprendermos. O pastor Edson pregou isso semana passada. Agora, aqui nessa passagem é interessante porque nós vemos um prólogo, desde o capítulo 15 até o capítulo 22, existe uma passagem que alguns comentaristas não vão entender muito, qual o motivo dessa passagem estar aqui. Alguns vão dizer que logo em seguida, no capítulo 22, Davi ele faz um cântico, então talvez tenha relação com isso. Outros vão falar sobre a questão dos valentes de Davi serem citados, algum contexto histórico ali, mas nós podemos entender alguns princípios importantes a respeito dessa passagem. É interessante, se a gente fizer algumas perguntas para compreendermos juntos isso, nós certamente entenderemos algumas coisas que o Espírito Santo de Deus quer que nós aprendamos. Agora, uma pergunta importante, isso é uma pergunta importante até para nós aproveitarmos melhor a série de pregação que o pastor vai fazer. O pastor está pregando sobre os reis de Israel. E a primeira pergunta que nós precisamos fazer para a passagem é: que tipo de literatura é essa? Isso é uma literatura de livro histórico. Os livros históricos de Israel, eles vão contar contextos monárquicos de Israel. E sempre vai ser uma questão, um tipo de literatura que está atrelado à figura monárquica, ao rei, ao seu reinado, a quem ele é, ao seu caráter. Então vocês vão ver que isso é muito interessante. Quando o pastor começar a pregar, ele já começou, mas quando ele aumentar mais, vocês vão ver as comparações de tipos de reis, de homens que tomaram o trono de Israel. Então nós estamos entendendo isso dentro de um contexto monárquico de Israel. Agora, que momento é esse que a gente está vendo aqui em Israel? Esse momento a gente vê os anos de ouro de Israel. Davi foi o melhor rei de Israel. Davi foi o melhor. Mas seu filho Salomão foi um cara fantástico, mas Davi ele foi um desbravador, o homem segundo o coração de Deus, o escritor de salmos profundos, aquele que compôs o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Davi, ele era um guerreiro, não perdia batalhas, ele quando errava, ele sabia como se entregar o seu coração diante de Deus, e nós percebemos que existe os anos de ouro, a monarquia está em perfeito lugar, o rei está em perfeito lugar.
Além de também a gente entender que no capítulo 7 de 2 Samuel, Deus ele faz uma aliança com Davi. Deus ele chega para Davi e fala: Davi, a sua família, a sua linhagem não se afastará do cetro de Israel. Você terá um descendente eternamente. O Messias vai surgir de você. Claro que eu estou falando da minha forma, mas Deus ele está falando de uma forma... Ele amava tanto a Davi que ele faz uma aliança individual com esse rei. Agora, esse rei é um rei exemplo. É o matador de gigantes que nós aprendemos semana passada com o pastor. Davi é um rei que era o rei, a figura central de Israel. Deus havia prometido muitas coisas para ele. Agora, nós vemos duas questões com essas perguntas. Primeiro é a figura do rei. A figura do rei nos livros históricos, elas são foco central nessa parte. Nós precisamos analisar. E segundo, a situação político, militar, espiritual de Israel. Agora, vamos voltar ao versículo 15. A gente vai ler de novo. De novo, os filisteus fizeram guerra contra Israel. Davi foi com seus soldados e lutaram contra os filisteus. Agora a gente percebe que a figura do rei está indo à guerra com seus soldados. Agora, fica um versículo curioso aqui. E é nisso que nós precisamos dar o nosso primeiro foco. Vamos ler de novo. Vou fazer vocês lerem muitas vezes essa passagem. De novo, os filisteus fizeram guerra contra Israel. Davi foi com seus soldados e lutaram contra Israel. E Davi ficou muito cansado. A figura do rei, a figura do exemplo, a figura do matador de gigantes, a narrativa agora vai dizer, ele ficou cansado. Davi, o matador de gigantes, ficou cansado. Agora, uma coisa interessante é que nós pentecostais, né, nós temos muita fé. Nós acreditamos nos dons, né, pastor? Acreditamos na cura, acreditamos na manifestação do Espírito Santo, acreditamos no mover de Deus no nosso meio, acreditamos no poder de Deus, no discernimento de espíritos. Nós acreditamos nos dons espirituais. Nós temos fé que nosso Deus pode realizar coisas. Amém? Nós temos isso. Agora, uma doutrina bíblica fundamental, que é tão bíblica quanto o poder de Deus, é a fragilidade do homem. A doutrina bíblica do homem mostra que o homem é frágil, que o homem é vulnerável, que o homem é carne, é pó. E essa passagem ela mostra muito claramente que o rei matador de gigantes se cansou. Ele se cansa. Tem situações que nós ficamos cansados. O matador de gigantes se cansou. É bem provável que Davi ali, no meio da batalha, correndo, ele não era mais o jovem de antigamente. Mas é bem provável que no meio da batalha agora ele está lutando, correndo, subindo o morro, pensando, levando para lá e para cá, e ele chega no momento que ele está cansado, está exausto. E a Escritura deixa claro isso, Davi ficou cansado. Muitas vezes nós chegamos no limite da nossa batalha. Isso eu tenho certeza que cada um de nós já passou aqui. Muitas vezes nós chegamos no limite, no cansaço, na estafa, naquele momento que a gente não vai mais. A força do braço vai embora, não tem mais força do braço. Os joelhos começam a vacilar, as dores começam a incomodar. As ideias não fazem tanto sentido mais. Antes você tinha boas ideias, agora você se esforça para pensar, para organizar as coisas, e agora você está cansado. Um gigante novo se levantou. Um desafio novo se levantou. E Davi é gente como a gente, tem situações que nós chegamos no limite de nós mesmos, porque nós nos cansamos. Nós chegamos a momentos que nós estamos exaustos, cansados. Agora, eu fico imaginando
a situação de Davi. Davi já não era mais novo. Só ele sabia o que era estar na posição de rei. Seus guerreiros esperavam algo dele. Davi era rei, Davi era guerreiro, Davi era pastor de ovelhas, Davi era pai. Davi tinha seus desafios do seu dia a dia. Agora, quando nós olhamos, eu fico imaginando o quão difícil é estar na situação dele, eu fico imaginando o pastor Edson aqui. Eu tenho certeza que tem vezes que é muito difícil ele estar aqui pregando para nós. Tem situações que ele está muito cansado, mas ele está aqui, pregando. Talvez somente a pastora Célia sabe dos desafios. E agora, sobre mim, você também. Tem situações que só eu e você sabemos. Só você sabe como é estar no seu lugar. Só você sabe a sua posição, você que é pai, você que é mãe, você que é empreendedor, você que é líder, pastor. Só você sabe. Só você sabe, às vezes, o cansaço, o desgaste que muitas vezes você se encontra para estar naquele lugar. E é isso que a Escritura mostra aqui. Davi, ele ficou cansado. Davi, ele se desgastou ao ponto de ficar desgastado. Agora, tem dias difíceis para mim e para você. Tem dias que são complicados para mim e para você. Tem dias que mesmo nós entendendo um princípio de como matar gigantes, como derrubar gigantes, como confiar em Deus, nós estamos cansados. Estamos desgastados. Certa vez eu, ouvindo uma entrevista, uma live de um grande historiador da igreja, Robert Leander, escreveu um livro, Generais de Deus. Ele tem vários livros sobre grandes avivalistas. E o entrevistador perguntou para ele assim, qual que era um dos maiores desafios, qual que eram os maiores problemas que os grandes avivalistas, como Charles Finney, Jonathan Edwards, John Wesley, os homens que movimentaram a Europa, os Estados Unidos, que pregaram para multidões, qual que era um dos maiores desafios para eles? E o Robert Leander, ele disse assim, o cansaço. Muitas vezes esses homens chegaram no limite, chegaram a um momento que estavam desgastados, cansados. Eles faziam, viviam, ministravam, pregavam e chegavam a uma estafa, chegavam ao cansaço. E muitas vezes coisas não deram prosseguimento nos avivamentos porque eles chegaram ao seu limite. E talvez alguns não reconheciam esse limite. E sabe de uma coisa que nós precisamos entender? Nós precisamos compreender muito isso. Às vezes, não estar tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem você reconhecer que não está tudo bem. Está tudo bem você reconhecer que você está cansado. Isso é bíblico, gente. Os salmos, eles falam muito de corações cansados. O que nós precisamos entender é que às vezes a gente coloca parece que é um mantra espiritual, não, eu não estou cansado, eu não estou isso, eu tenho fé e tal, mas Deus não quer isso de você. Deus, Ele quer que nós reconheçamos a nossa finitude, a nossa fragilidade diante dEle. E aqui o rei de Israel, a figura monárquica, está cansado, no meio da batalha. Eu aposto que muitos de nós iriam chegar para Davi, Davi, não haja desse jeito, tenha fé, irmão. Quem somos nós para chegar para Davi? Davi, levanta daí, meu filho. Bota um louvor lá no alto. Levanta. Mas essa é a realidade da vida. É tudo bem nós reconhecermos que estamos cansados, muitas vezes. Cansados emocionalmente, cansados fisicamente, cansados às vezes espiritualmente. Está tudo bem nós reconhecermos isso, porque a própria Bíblia reconhece isso dos grandes homens e mulheres de Deus. Está tudo bem. Nós precisamos reconhecer os nossos dias difíceis. Sabe que, queridos, a gente não vive um comercial de margarina, essa é a verdade. A gente não vive uma vida de Instagram. Isso daí é mentira, gente. A gente entra em redes sociais, as pessoas às vezes estão tão felizes, tão alegres,
está tudo bem na vida das pessoas, e aquele é um momento tão pequeno, 1 milissegundo da vida da pessoa. 1 segundo da vida. E as pessoas estão comendo, estão viajando, estão fazendo coisas, estão sorrindo, estão realizando os seus objetivos, mas a vida não é isso, gente. A vida não é comercial, a vida não é série do Netflix. A vida é aqui agora, é o chão da vida. É dureza, é desafio, é cansaço muitas vezes, é glórias, é alegrias, mas são dias de lutas também. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos reconhecer isso. Esse é o primeiro passo para nós reconhecermos. Amém? Você tem fé. Nós vamos passar por isso, mas em primeiro lugar nós precisamos reconhecer isso. Precisamos entender que isso é a vida, é a verdade, e Deus conhece isso, sabe disso. Agora o negócio o chicote vai estralar um pouco mais, né? Porque Davi, ele está cansado. Agora aparece um novo gigante. O nome dele é Isbi-Benob. Vai dizer ali no versículo 16, Isbi-Benob. Olha que nome bonito. Sugiro para os seus filhos aí, se você tiver em dúvida. Agora esse gigante, ele se levanta no meio da batalha. Ele sabia que Davi tinha matado Golias, mas o gigante não está nem aí. Ele disse que mataria Davi naquela batalha. Isbi-Benob chega e fala o seguinte: eu vou matar Davi. E o bicho era bruto. Tanto que a narrativa vai dar o foco no poderio militar dele. Olha o que vai dizer aqui no versículo 16. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze da sua lança, só a ponta, só a parte de cima, era de quase 4 quilos. E estava cingido de uma armadura nova. Tinha acabado de passar no mercado e comprar uma armadura. E ele disse que mataria Davi. Agora, além do cansaço, no meio da batalha, tem um brutamonte correndo atrás de Davi. Agora ele está com a faca no pescoço. Davi está cansado. Davi já tinha matado gigantes. Mas agora Davi está cansado com um cara correndo atrás dele, um gigante, forte, destemido, correndo, mais um gigante, de novo, mais um gigante correndo atrás de Davi. E muitas vezes isso acontece conosco. Às vezes a gente está muito cansado, desgastado, e a gente está com a faca no pescoço. Às vezes a gente está enfrentando problemáticas na nossa vida, com problemas, com dúvidas, com desafios grandes, e às vezes uma faca no nosso pescoço é apontada. Você já está desgastado por uma questão, agora vem outra questão e te ameaça. Diz que vai te matar. Diz que vai acabar com a sua vida. Hoje talvez não seja o gigante filisteu. Talvez sejam os seus pensamentos. Talvez sejam crises. Talvez sejam N situações que podem acontecer na nossa vida. Agora Davi está passando por esse problema. Isbi-Benob, você imagina, devia estar próximo no campo de batalha, correndo para lá e para cá atrás de Davi. O cara devia ser um cara que dava para ver de longe, gigante, correndo, procurando Davi, cansado, sabendo que Davi não era tão novo quanto antigamente. E esse gigante está correndo. Vocês imaginam a cena, a tensão que está acontecendo. Talvez Davi agora tinha uma figura um pouco mais vulnerável. Talvez eles tomaram mais coragem para pegar Davi. Imagina essa cena, a tensão. Não é como as novelas da Record, não. Pensa num negócio mais Hollywood. O gigante está correndo. E agora aparece uma coisa interessante no texto. Olha o que a palavra diz. Versículo 17. Porém, Abissai, filho de Zeruia, socorreu Davi. Atacou o filisteu e o matou. Agora a figura de Abissai aparece. A gente estava lendo sobre um Davi cansado, um rei cansado, um gigante correndo atrás dele, e agora um guerreiro de Davi aparece e mata esse gigante. Do nada, você imagina, o gigante encontrou Davi, porque diz que ele socorreu Davi.
O gigante encontrou Davi e de repente Abissai, um guerreiro, um dos valentes de Davi, chega e mata esse gigante. Mais um matador de gigantes para a história. Abissai surge do meio do nada e Deus envia esse socorro para Davi. Através da vida desse amigo guerreiro, Davi foi liberto de um gigante. E sabe, muitas vezes nós precisamos de, como a Bíblia diz, um porém na nossa vida. Muitas vezes nós estamos em dificuldade e nós recebemos um porém de Deus. Porém, Abissai aparece. E são muitas as vezes que nós precisamos desse porém na nossa vida. De um Abissai que surge do nada e nos ajuda. Um gigante que está nos ameaçando, de repente, porém, é derrubado por alguém próximo de nós. Isso traz um princípio interessantíssimo aqui. Por quê? Agora, 2 pontos que nós precisamos entender. Primeiro, que Abissai era um dos valentes de Davi. Ele era um dos 30, os principais soldados e guerreiros de Davi. Ele tinha nome entre os 3 principais. Ele não era um dos 3, mas ele tinha nome. Ele era irmão de Joabe, o general de Davi. E agora Deus envia esse socorro para Davi. Agora, existem 2 pontos que a gente precisa relembrar aqui. Primeiro é a fragilidade do homem, o cansaço de Davi. E o segundo ponto é a importância de ter pessoas ao nosso redor. A importância de ter derrubadores de gigantes ao nosso redor. Isso é interessante aqui. Sabe por quê? Meus irmãos, minhas irmãs, nós aprendemos uma pregação maravilhosa com o pastor semana passada. Maravilhosa. Nós entendemos que os gigantes não são aquilo que parecem ser. Nós precisamos enfrentar, entender quem é o nosso Deus, saber quem é o nosso Deus, enfrentar esses gigantes. Agora, se nós podemos colocar só um pontinho, não vamos nem tocar na pregação, longe de mim fazer isso na pregação do pastor, mas se nós podemos colocar só um pontinho, é que existem gigantes na minha e na sua vida, e desafios, gigantes, desafios e batalhas, que nós não vamos conseguir sozinhos. Isso é claro aqui. Tem desafios, tem gigantes, tem batalhas que nós não vamos conseguir sozinhos. Deus, Ele se levanta, Ele nos dá força para enfrentar gigantes, mas existem situações que nós precisamos de um Abissai na nossa vida. Que nós precisamos de outro matador de gigantes na nossa vida. Que nós precisamos desse porém na nossa vida. Agora, a figura de Abissai é uma figura de amizade. A figura de Abissai é uma figura de amizade na vida de Davi. E é uma figura que nós precisamos trazer para a nossa vida. Abissai, para nós entendermos um pouquinho das situações, Abissai esteve muito tempo com Davi. Primeiro que Abissai provavelmente era um dos valentes que estavam dentro da caverna de Adulão, quando Davi estava sendo perseguido por Saul. Davi não era nada, Davi enfrentava os problemas, Davi era perseguido, Davi não era benquisto em muitos lugares, e Abissai estava ali com ele. Abissai estava ali na caverna de Adulão com ele. Outra situação interessante que vai dizer em 1 Samuel 26, a partir do versículo 6, a gente vê que Abissai estava quando Davi falou assim, vamos descer ao acampamento de Saul. Quando eles desceram à noite, somente 3 homens desceram e um deles era Abissai. Abissai disse, eu vou com você, Davi. Eles entraram no acampamento cheio de guerreiros, cheio de soldados de Saul. Tanto que Abissai, até emocionado, fala assim, olha, eis que Deus entregou nas suas mãos. E Davi fala assim, não vamos tocar no ungido do Senhor. Mas Abissai estava ali, naquele momento difícil, naquele desafio. Existem situações que a gente precisa de Abissais para ir em regiões que nós não conseguimos ir sozinhos. Existem situações difíceis e complicadas que nós precisamos de pessoas. E Abissai demonstra muito bem isso. Abissai também esteve presente quando Absalão, filho de Davi, se revoltou contra Davi.
Absalão estava causando uma conspiração, uma rebelião em Israel, e Davi foge para lá e para cá, e Abissai estava junto de Davi. Abissai foi uma pessoa que estava presente nos momentos difíceis de Davi. Abissai foi um matador de gigantes, produzido, entre aspas, por Davi. Davi, através do seu exemplo, preparou matadores de gigantes. E agora, Davi é salvo por esse Abissai. Porque muitas vezes nós vamos precisar desses tipos de pessoas ao nosso redor. Muitas vezes, daqueles que estão ali para o nosso bem, pelo nosso crescimento, pela nossa vida. Ora, o próprio Jesus, no começo do seu ministério, ele não começa sozinho. Ele chama 12. 3 andavam próximo dele. E muitos outros, 120, é o que mais ou menos a Bíblia vai dizer, ainda andavam ao redor. Existiam muitas pessoas juntas com Jesus. Jesus, o Filho de Deus, poderoso do jeito que era, onipotente, onipresente, onisciente, claro que não usando desses atributos na sua encarnação, mas Jesus era o Filho de Deus, detentor de todas as coisas, precisou de pessoas. E eu e você não vamos precisar. Jesus no jardim do Getsêmani, isso vocês vão lembrar claramente, ele chama os seus discípulos: vocês podem orar comigo. Vamos juntos, vamos interceder, vamos orar. Jesus chora e eles, mesmo dormindo, foram com ele. Foi difícil para eles, mas eles estiveram com ele. Oraram com ele até onde conseguiram. Jesus, o próprio Filho de Deus, precisou de pessoas. Agora, o que nós precisamos entender é que o reino de Deus sempre é coletivo. O reino de Deus sempre é coletivo. Nós não somos protagonistas de nada, queridos. Nenhum de nós. O protagonista da igreja é Cristo. Agora, nós precisamos, na realidade, entender que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Precisamos de conselhos. Precisamos de orações. Precisamos de críticas construtivas. Precisamos de protetoras que lutam por nossa vida. De pessoas que se importam conosco. De intercessores. Pastor Marcos, Pastora B, Vicente, Márcia. Vocês não sabem o quanto esses homens oram por cada um de vocês, né? Nós temos um ministério de intercessão que está orando por cada um de vocês aqui, queridos. Orando por nossa igreja. Nós precisamos de pessoas que estejam ao nosso lado, lutando pela nossa causa. Nós precisamos de matadores gigantes. E uma questão que nós precisamos entender aqui é, às vezes a gente fala muito sobre minha batalha, minhas coisas, meus gigantes. Mas eu acredito que nós precisamos mudar um pouco essa percepção e começar a pensar nos nossos desafios, nas nossas batalhas. Porque nós somos uma comunhão de irmãos, comunhão de santos, comunhão de pessoas que precisam uns dos outros, de liderança, de conselhos, de conselheiros, de pessoas, de intercessores. Nós precisamos entender que a minha batalha, a sua batalha e a minha batalha são as nossas batalhas. Abissai foi assim. Abissai foi matar o gigante porque ele entendeu que a batalha de Davi era a batalha de Abissai. Abissai aparece, mata e coloca sua vida em xeque ali diante daquele gigante e mata esse gigante porque ele entendia que Davi, enfrentando o gigante, não podia estar sozinho. E nós precisamos colocar isso, porque igreja é isso. Igreja é isso. Não é você vir de domingo a domingo e sentar no banco da igreja e não conhecer nenhum dos irmãos. É melhor você nem vir, de verdade. Segue sua vida. Igreja é coletivo, igreja é comunhão. Comunhão é mandamento. Igreja é irmãos vulneráveis uns aos outros, que abrem o seu coração uns aos outros, que precisam de pessoas. Não existe nenhum super-herói aqui, queridos. Essa é a verdade. Igreja é isso.
Billy Graham, certa vez, disse que coisas incríveis acontecem quando a família de Deus se une. Coisas incríveis acontecem quando a família de Deus se une. Nós podemos derrubar gigantes juntos. Nós podemos ganhar desafios juntos. Queridos, olha ali, o pastor Edson pediu para nós trazermos doações. Nós estamos derrubando esse gigante juntos. Temos muitos outros desafios como igreja, ou como família, ou como qualquer coisa. Mas nós precisamos estar abertos a isso. Agora, nos versículos seguintes, nós podemos ver outros gigantes aparecendo. Parece, houve ainda em Gobe outra batalha, houve ainda outra batalha em Gate, e vai contando várias, fala até de um gigante que tinha 6 dedos, e várias passagens aparecem, não somente aqui, mas dos valentes de Davi que guerreavam com Davi. Houve isso, houve aquilo, mas sempre houveram pessoas. Não foi Davi que matou todas as coisas, não foi Davi que derrubou todos os gigantes. Existiam seus valentes, existiam os filhos de Zeruia, Joabe, Abissai, Azael, tantos outros guerreiros, Simea e tantos outros que lutaram ali, Jonatas, que lutaram junto com Davi, porque eles faziam parte do reino de Deus, eles faziam parte desses desafios, eles entenderam que precisava haver uma coletividade nessas batalhas. Agora, uma pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos, porque nós precisamos vencer batalhas juntos. Quantos irmãos aqui nós já vimos morrer, mas que ficaram sozinhos? Que vinham na igreja, mas que não buscaram ajuda? Qual que é a sua batalha hoje? É casamento? É problema emocional? É o medo? É psicológico? Queridos, nós temos irmãos aqui que estão querendo te ajudar. É casamento? A gente tem o Double aqui, né, Vini? Líderes de casados, líderes de house for us, pessoas que querem te aconselhar, que querem guerrear essa luta no casamento com você, porque muitas vezes você não vai conseguir sozinho. É emocional, nós temos conselheiros, líderes de house, psicólogos, pastores, nós temos pessoas aqui que estão aqui por você, nós temos intercessores. Quarta-feira, sexta-feira, nós temos pessoas orando todas as semanas por cada um de nós, intercedendo conosco, intercedendo por nossas guerras, por nossas batalhas, pelas nossas dúvidas, pelos nossos problemas. Qual que é a sua batalha hoje? Nós não podemos ser individualistas, nós não podemos ser invulneráveis. Ninguém é vulnerável, querido. Ninguém é vulnerável. Isso não está de acordo com a comunhão da igreja. Ser individualista, ser invulnerável, não está de acordo com a palavra de Deus, com o Antigo Testamento, com o Novo Testamento. Isso não é bíblico. Nós precisamos ser juntos como igreja. Queridos, igreja, a gente está agora num desafio grande, que vocês vão ficar sabendo mais para frente. Mas igrejas não são apenas paredes. Igreja Bíblica da Paz são vocês. E para a igreja estar bem, e para a igreja continuar, e para a igreja se fortalecer, é necessário que cada um de vocês estejam bem. É isso que a passagem está falando. Davi não consegue as coisas sozinhos. Um matador de gigantes pode derrubar gigantes, mas existem momentos que ele vai precisar de outros matadores de gigantes. Vai precisar de outros. Agora, no final a gente vê uma coisa interessante, versículo 17, aparece para a gente finalizando. Versículo 17 ali no finalzinho: então os homens de Davi lhe juraram dizendo: nunca mais o Senhor sairá conosco à batalha, para que a lâmpada de Israel não se apague. Agora, existe uma ideia interessante aqui que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos aprendendo aqui. A lâmpada de Israel, o significado de lâmpada, era o significado de uma dinastia, de uma monarquia que iria perdurar.
A estabilidade de Israel era o significado do símbolo do rei. Então, na realidade, ele estava aqui: Davi, você não pode morrer. Você não pode estar aqui no meio da batalha achando que pode lutar sozinho, e você não pode. A lâmpada de Israel precisa continuar. A lâmpada de Israel precisa prosseguir. Agora, essa ideia de lâmpada não é apenas por conta de Davi, mas Davi, ele carregava esse princípio, carregava essa ideia com ele, porque Deus havia colocado isso no coração de Davi. Deus havia feito uma aliança com Davi. Agora, ele precisava continuar. Agora, Davi morreu um dia. E a lâmpada de Israel? Por que eu digo isso? Porque, no final das contas, queridos, não era por Davi apenas. No final das contas, era também por aquilo que ele carregava dentro de si. Agora, quando nós colocamos de acordo com a nossa vida, as nossas batalhas, quando nós ganhamos guerras, quando nós derrubamos gigantes, isso não é apenas sobre nós. Não é apenas sobre nós. É apenas sobre Deus. É sobre Cristo. Afinal de contas, quando nós percebemos aqui, o legado desses amigos de Davi, o legado desses valentes de Davi, era que a lâmpada de Israel continuasse. Tanto quando Davi morre, o seu filho Salomão assume o trono depois, a lâmpada de Israel precisa continuar. Guerreiros ainda precisam batalhar por esse legado. Mas Salomão morre, muitos reis morrem. Agora, o significado real dessa lâmpada de Israel, ele vai aparecer no Novo Testamento. A luz do mundo. A ideia da lâmpada de Israel, a ideia da luz de Israel estava em Cristo. Na verdade, ela resplandece em Cristo, porque era chamado de filho de Davi e a luz do mundo por João. Agora, por que eu digo isso? Porque os nossos gigantes, as nossas batalhas, os nossos desafios não são sobre nós, mas sobre a glória de Cristo. Não é o sabor de mel, que você vai estar no palco, que as pessoas vão ver você, que elas vão observar você, que elas vão olhar a glória que aconteceu na sua vida, mas elas vão olhar a glória de Cristo na sua vida. Deixe de ser individualista. Às vezes a gente quer uma vitória na nossa vida, derrubar um gigante apenas para mostrar para os outros. Mas não é sobre isso. Se Deus te cura de uma doença, se Deus te livra no seu trabalho, na sua família, se Deus restaura algo na sua vida, é porque isso é para a glória de Deus, não para a sua própria. Essa é a verdade. Se hoje eu venço uma batalha minha, ou com meus amigos, eu venço para a glória de Deus. Se eu luto uma batalha com você, é porque nós precisamos vencer essa batalha para a glória de Deus. Não é sobre mim. Não é sobre nós apenas, mas sobre Cristo. Agora, as minhas vitórias, as suas vitórias, são nossas vitórias. Isso é algo que nós precisamos aprender como igreja. A sua vitória precisa ser a minha vitória. Nós precisamos celebrar, queridos. Nós precisamos nos gloriar com a vitória dos outros. Independente de quem seja, nós precisamos nos gloriar, nos alegrar, ter gratidão pela conquista das pessoas. É isso que a passagem vai mostrar claramente aqui. Agora, para nós finalizarmos, uma pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos. Quem que é Abissai em sua vida? Quem que é Abissai? Você tem sido Abissai na vida de alguém? Porque o matador de gigantes estava lá. Mas, muitas vezes, nós precisamos de outros matadores de gigantes. E muitas vezes nós precisamos ajudar pessoas a derrubar gigantes. Precisamos, às vezes, deixar as nossas coisas e ir no campo, no meio da batalha, lá onde nossos irmãos estão padecendo, e matar gigante, matar Isbebenob para eles.
e matar esse gigante filisteu para nossos amigos. Agora, isso nos ensina que nós precisamos ter relacionamentos profundos. Nós temos feito isso, nós temos investido, sido intencionais nas nossas amizades verdadeiras. Nós temos estreitado mais os nossos relacionamentos. Nós temos discipulado pessoas, ensinado pessoas, abençoado pessoas, para que elas se tornem bênçãos para as outras pessoas ou para nós mesmos no futuro. Muitas vezes existem pessoas que hoje estão em situações difíceis, e elas são ajudadas, elas são amparadas, elas são libertas de muitas situações, e muitas vezes depois essa pessoa vai abençoar outras vidas. Da dor profunda talvez que você passou, talvez você vai matar gigantes para outras pessoas. A amizade de Abissai e Davi é isso. É nós compreendermos, mas para isso nós precisamos ser vulneráveis, queridos. Seja você líder, seja você pastor, seja você o que for. Nós somos homens e mulheres frágeis, que padecemos para o pecado, para a dor, mas que nosso Deus coloca muitas vezes um porém em nossa vida. Um porém em nossa história. E a minha oração hoje é para que nós possamos orar a Deus, para que Deus envie abissais em nossa vida. Para que Deus envie amigos verdadeiros para a nossa vida. Para que naquele momento difícil, onde nós estamos cansados, desgastados, com a ponta da lança no nosso pescoço, Deus coloca um porém. Eu estava depressivo, eu estava passando por situações difíceis, financeiras, emocionais, psicológicas, porém, Deus enviou Abissai à minha vida. Porém, Deus enviou aquela pessoa querida. Porém, eu recebi um texto. Porém, eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Porém, eu recebi uma ligação. Porém, eu recebi uma visita. Porém, uma pessoa me chamou para tomar um café. E a partir daquele momento, tudo mudou. Porque o nosso Deus é fiel. Queridos, eu tenho certeza que quando vocês não forem capazes de derrubar um gigante, Deus levantará uma pessoa para derrubar ele por você. Eu sei que como igreja nós precisamos nos atentar a isso, uns com os outros, estar atentos uns com os outros, ao nosso semelhante, às pessoas que estão aqui sentadas, a pessoas que precisam da sua mensagem, que precisam da sua ligação, que precisam da sua oração. Olha, estou orando por você. Olha, uma mensagem aqui que Deus colocou no meu coração. Eu sei que certamente Deus vai usar os dons espirituais através da tua vida. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar discernimento, Deus vai operar operação de maravilhas, Deus vai operar curas pelas suas mãos, Deus vai operar palavras de conhecimento, palavras de sabedoria na sua vida, porque você quer ser um Abissai na vida de Davi. Quando nós colocamos o nosso coração diante disso, sei que certamente Deus vai nos abençoar. A minha oração é que nós possamos ter um pensamento como igreja sobre isso. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua mensagem. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom, um Deus fiel, Pai. Te agradecemos porque muitas vezes nós estamos cansados, desgastados, Pai. Muitas vezes nós não estamos com força para derrubar um gigante, Senhor. Mas nós sabemos que certamente o Senhor nos enviará o seu porém, Pai. Nos enviará pessoas, homens e mulheres de Deus, que vão guerrear por nós, que vão lutar as nossas guerras, que vão lutar as nossas batalhas, que vão lutar os nossos gigantes. Levanta Abissai, Senhor, pessoas que vão abençoar vidas aqui na nossa igreja, Pai. Nos ensina a ser Abissai na vida de outras pessoas, Pai. Nos coloca no meio do campo de batalha, Senhor, por outras vidas, por outras almas, por pessoas que estão padecendo, Senhor. Nos coloca, Pai.
Nos ensina, Senhor. Senhor, quando nós estivermos cansados, Pai, nos envie pessoas guerreiras à nossa vida. Que nós possamos ser essas pessoas na vida de outros irmãos. Que nós possamos ser matadores de gigantes, mas que nós possamos andar com um monte de matadores de gigantes, para a Tua glória e para a Tua honra, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor, queridos, aplaudam. Amém.